Fala pessoal, muito bom dia. Primeiro de tudo, obrigado a todos pela presença. Espero que, enfim, vocês gostem de tudo que a gente vai conversar. Muitos amigos, muitos parceiros de negócio, outras pessoas que vieram só para prestigiar esse momento. Então, obrigado pela Rankia também, pela oportunidade. E eu espero que vocês gostem. Vai ser um conteúdo diferente. Quem assiste meu canal já sabe um pouco sobre o que eu falo. Eu falo muito sobre estratégia, gestão de risco, sobre a importância do controle emocional, mas a gente vai falar um pouco também sobre a minha história. Eu vou tentar ser breve, porque quando eu começo a falar um pouco sobre a minha história, às vezes eu me alongo. Quem é meu aluno sabe. Às vezes eu começo a falar, eu vou entrando em muitos detalhes. Então, como tudo começou, muita gente, às vezes, olha ali o YouTube, né, e pensa, pô, esse cara começou agora, 2018. Só para vocês terem uma ideia, em 2012, eu já estava no mercado, trabalhando já há um bom tempo, e eu vi que o YouTube ele era o futuro das coisas. Então, eu brincando aqui falei, né, que antes de mais nada eu sou cristão, então glória a Ele, acima de tudo, sou pai de 2 filhos, agora minha segunda filha nasceu faz um mês, eu moro em Portugal, então para mim é muito prazeroso estar aqui, porque eu sei que, enfim, eu também vou conseguir deixar um bom exemplo para eles, de trabalho, de dedicação. Surfista, o pessoal brincou ali, né? É verdade isso, já surfei em Nazaré mesmo, durante um bom tempo eu tive, enfim, equipe, surfei onda grande e me dediquei muito a isso. Economista e, sinceramente, gostem ou não, um visionário. E você falar que você é um visionário é uma coisa meio perigosa, né? Porque você tem que conseguir comprovar, eu já vou mostrar para vocês, mas tudo começou lá em 2005, quando o primeiro contato que eu tive com o mercado, ele foi sendo muito objetivo, assim, muito realista. Foi uma coisa, foi o primeiro caminho, eu posso definir assim para vocês, foi o primeiro caminho que eu consegui desenhar para a minha vida, onde eu conseguiria ficar rico, rápido, e poder surfar para o resto da vida. Então, o objetivo não era outro. Eu falo isso para todo mundo, porque às vezes, né, a gente se apaixona por uma coisa, quem trabalha no mercado, quem gosta de mercado, sabe, a gente se apaixona por aquilo, gosta tanto de mercado, eu adoro mercado, trabalho com isso desde sempre, mas eu cheguei até o mercado porque eu tinha um objetivo maior, era algo lá na frente que eu estava vislumbrando. Infelizmente, eu não consegui tão rapidamente quanto eu gostaria, mas tudo que eu vivi me ensinou muito sobre como você contrariar as estatísticas, porque independente do seu horizonte de investimento, independente do ativo que você está operando, independente de qualquer coisa. Uma coisa que eu descobri, trabalhando como broker no Santander, quem não sabe, ali em 2009 eu trabalhei no Santander, eu vim do Unibanco, fui para o Santander, depois trabalhei como agente autônomo de investimentos, tudo no mercado brasileiro de ações, operando meu próprio dinheiro, vendo o capital de terceiros ser gerenciado, tanto em fundos quanto, enfim, como broker, né, o broker lá atendendo os clientes, é que as pessoas majoritariamente perdem dinheiro no mercado. Isso não é uma exclusividade dos traders. Se você olhar lá no rodapé de qualquer corretora, como a gente sabe, a gente tem os dados estatísticos de qual a quantidade de traders que ganha e que perde, mas, sinceramente, isso é o que eu sempre falo para os meus alunos. Quando eu trabalhava no Santander, por exemplo, que eu falava sobre mercado de ações, as ações que elas eram recomendadas naquela época, elas tinham performado bem, muito provavelmente nos últimos 10 anos. Então, se você pegar lá um vídeo meu, por exemplo, de 2012, explicando por que investir em ações, você vai perceber que eu falo sobre as lojas americanas, por exemplo. E as lojas americanas é um caso emblemático, porque a gente está tendo um baita problema agora. Mas as lojas americanas, na época, era a ação que mais tinha subido nos últimos 10 anos. E esse ciclo ele vai se repetindo. E é uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida mesmo, trabalhando no mercado financeiro. Que é muito fácil a gente falar da história passada. Mas você falar que você investiria numa startup que produz chip, que concorre com os maiores titãs do mundo há 10, 15, 20 anos atrás, era completamente irracional. Hoje essa empresa virou a NVIDIA. Então, você sempre falar do que aconteceu no passado é fácil, difícil você olhar para o futuro. E definir os seus investimentos pensando no futuro, talvez seja a coisa mais difícil que você possa fazer. Por isso que ser trader é tão difícil, porque você está falando ainda de prazos muito mais curtos. Então, ao longo desse tempo, eu fui percebendo e muitas coisas aconteceram até eu realmente quebrar algumas vezes que foram
me mostrando que contrariar as estatísticas é algo que não depende só da sua estratégia, do horizonte de investimento, da classe de ativos, vou investir em ações. Não, cara, é algo muito mais complexo. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui vários dados, né? Depois a gente pode, num momento, enfim, oportuno, falar aqui de algumas situações. Em 2009, que é aqui, que só usar o laser para ver se estava funcionando mesmo, quando eu falo o mundo não vai acabar, eu estava sentado no banco da faculdade, foi o momento mais emblemático, eu acho, da minha carreira. Eu estava sentado, fazia PUC, mundo acabando, basicamente, quem lembra, né, quem é um pouco mais antigo de mercado sabe, mundo acabando, vindo abaixo. Eu estudei muito sobre o quantitative easing, tudo que estava acontecendo, e percebi que o mundo não ia acabar. E eu peguei todo o dinheiro que eu tinha à época, que era meu carro, e resolvi vender para colocar no mercado, e me alavancar até onde desce. Meu pai, percebendo a loucura que aquilo seria, falou, você vai acabar ficando sem o carro, sem dinheiro, então eu vou fazer o seguinte, depois você ainda vai acabar desistindo da faculdade, porque não vai ter como você ir para lá e tal, vai ser um rolo danado. Então, meu pai, na época, me emprestou dinheiro, essa é a história como ela aconteceu, e falou, está aqui os 20 mil, se você perder, você me paga o carro financiado, parcelado, e vamos embora. 20 mil virou 40, 40 virou 60, 60 virou 120, e tudo extremamente alavancado. Por quê? Porque eu peguei talvez a maior tendência de alta da Bolsa Brasileira nos últimos anos em termos de prazo. O prazo foi muito curto e uma alta muito forte. Então, tudo que você comprava subia. E tudo isso foi criando uma soberba muito grande. E eu sou muito sincero e transparente ao falar isso, porque quem é jovem, principalmente, tem que tomar muito cuidado. Você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter um processo de achar que você domina uma coisa que você não domina. O mercado financeiro, os investimentos, eles parecem muito com o surf de ondas grandes. As pessoas às vezes não entendem porque eu falo isso. Porque você pode ter uma sensação de controle, mas você nunca vai ter o controle. Na vida a gente nunca tem controle, né? Deus, ele adora rir, né, dos planos do homem, a gente sabe disso. Então, nunca criar essa soberba talvez seja a coisa mais importante que eu aprendi. Eu aprendi a duras penas, porque ao longo do tempo eu quebrei algumas vezes, até chegar a esse momento aqui, Opa! Voltar, foi um spoiler. Que foi o momento de 2014, cara. Em 2014, para quem não sabe, quem vê meu canal hoje, e isso é um incentivo a todos vocês que têm algum tipo de negócio, algum tipo de sonho. Cara, eu não tinha nada, eu quebrei. Quando eu falo quebrei, não é quebrar, falar, porque às vezes as pessoas vão falar, não, esse cara deve ter dinheiro. Não, minha família é uma família classe média, média baixa. Eu estudei onde eu estudei porque eu tinha bolsa, porque meus pais eram professores. Eu quebrei literalmente, eu não tinha mais nada. E a minha grande sorte foi que eu tenho uma grande família que me apoiou. E eu tive um amigo que resolveu comprar uma prancha que eu tinha. E com essa prancha aqui, que é eu falei, não, uma prancha e 7 mil na conta. Foi como eu recomecei. Em 2014, eu basicamente desisti do mercado. O mercado ele bateu tão forte, e é engraçado, porque esse amigo acabou de entrar, esse amigo que ajudou aqui, nesse grande sonho. Então, quando eu cheguei nesse momento aqui, de estar realmente no fundo do poço, foi quando eu aprendi tudo que eu precisava para construir o meu sonho dentro do mercado financeiro ou em qualquer outra coisa, porque eu percebi que, cara, para contrariar realmente as estatísticas, que é o que a gente vai falar agora, você tem que ter algo mais, e você tem que seguir em frente, você tem que criar uma lógica dentro da sua cabeça que ela vai ser diferente daquela que todas as pessoas do mundo, provavelmente que você conhece, seguem. As pessoas elas vão olhar para você e elas não vão entender, você tem que ser aficionado. Eu lembro de eu passar muitos finais de semana, eu não vou falar todos porque não eram todos, e aí eu estaria mentindo, mas muitas horas, muitas noites, virar muitas noites, olhando o gráfico, tentando entender a lógica daquilo. E se você não tiver esse tipo de ambição, de quase que ser um aficionado pelaquilo, e entender que em algum momento você vai depender mais da gestão de risco e não da estratégia, você nunca vai conseguir chegar lá, no meu ponto de vista. A gente já vai falar um pouco sobre tudo isso, eu vou entrar em mais detalhes para ficar mais claro tudo que eu quero dizer, mas como eu disse para vocês, eu sou um visionário. Porque em 2010,
2012, eu criei esse vídeo aqui, ó, o que são títulos públicos. Só 2 anos depois, nosso amigo Primo Rico estava começando a falar. Então, quando eu criei o YouTube a primeira vez, as pessoas... Meu chefe, eu lembro, cara, meu chefe, eu já contei isso uma vez, a história para o Bruno. As pessoas que trabalhavam comigo, elas olharam para mim e falaram assim, cara, esse cara ele perdeu completamente a noção da realidade. O que esse cara está fazendo? Ele está delirando, não é possível. Por quê? Porque hoje é muito fácil a gente falar do YouTube, o que ele virou, um influencer, inclusive, eu sempre falo isso para as pessoas, cara, eu só agradeço a Deus, eu nem sei por que eu tenho tantas oportunidades de conhecer as pessoas e as pessoas me olharem como um exemplo. Então, eu tento ser realmente um bom exemplo. Mas, para mim, eu só sou um bom trader. O que eu vi que eu acho que de visionário, no meu ponto de vista, estava muito à frente, foi essa questão de entender que o YouTube ele ia mudar a vida das pessoas, ele ia mudar a forma como a gente enxergava o mundo. Então, lá em 2012, eu já saí do trabalho que eu tinha, que era um trabalho muito estável, que eu ganhava muito bem, para começar o canal falando sobre investimentos e trading. Então, quando às vezes eu falo para as pessoas que me conhecem ali pelo YouTube, elas estão vendo vídeos de 2019, 2020, em 2012 eu já falava sobre trading e investimentos. E em 2012 eu já trabalhava no mercado há pelo menos 6 anos. Meu primeiro estágio foi em 2005 para 2006, num banco francês. Com 18 anos eu já estava no mercado, com 23 eu já, enfim, estava ali full time trabalhando para atender clientes e ajudar esses clientes a gerenciar a conta deles. Então, o YouTube, eu acho que ele foi uma grande sacada, mas ao mesmo tempo ele foi um grande problema durante a minha carreira. Por quê? Porque eu tirei o foco um pouco do trading e coloquei o foco em ensinar as pessoas e principalmente criar uma plataforma como a do Sasaki, que estava falando agora há pouco. O meu objetivo com o YouTube era justamente divulgar para as pessoas como elas poderiam operar, como elas poderiam utilizar ferramentas de análise técnica. Eu ensinava no YouTube e eu tinha uma plataforma parecida com a Profit. A plataforma faliu, eu coloquei todo o meu dinheiro naquilo e basicamente eu me vi, como eu falei para vocês, sem nada, sem o dinheiro para operar, sem a capacidade emocional de operar também, porque depois de quebrar é muito difícil. E foi só a partir desse momento que eu me tornei o trader que eu me tornei. Eu precisei passar por tudo isso para me tornar a pessoa que eu me tornei, tirar essa soberba. Eu acho que, eu sempre falo isso, eu acho que Deus usou esse caminho para me mostrar muita coisa, e principalmente para entender que no mercado, que é o assunto de hoje, você precisa ter algumas qualidades e algumas visões sobre a vida que elas são diferentes da maior parte das pessoas. Primeiro de tudo, controle emocional, cara. O controle emocional, ele 100% das vezes vai ser mais importante do que gestão de risco. As pessoas vão tentar te convencer que não. Elas vão tentar te convencer que a estratégia é mais importante, elas vão tentar te convencer que gestão de risco é mais importante, esquece. Sinceramente, quantos de vocês operam? Quantos de vocês já tiveram, e podem falar porque está muito escuro, então os seus colegas não vão ver. Quantos de vocês já tiveram um dia de fúria de perder muito dinheiro? Isso teve a ver com a gestão de risco? Provavelmente. Isso teve a ver com a estratégia? Teve. Mas isso realmente teve a ver com o seu controle emocional. No momento que você perde o controle emocional, e eu repito isso muitas vezes, não tem como você manter a gestão de risco e não tem como você manter uma boa estratégia. E eu tenho a humildade, sinceramente, de subir aqui como alguém que talvez muitos de vocês admiram e falam, pô, esse cara aqui é muito bom, tal, conheço o cara no YouTube, e falar para vocês, se eu não tomar cuidado todos os dias, eu perco o controle emocional. Se eu entro numa operação, quanto mais você entende do mercado, mais você tem aquela confiança. Se eu entro numa operação, olho para aquilo e não falo comigo mesmo, cara, você pode estar errado nisso daqui, as chances daquilo ir por um caminho onde eu vou perder muita coisa, elas são muito altas. E por que eu estou mostrando um gráfico de alta e não um gráfico de baixa? Porque a gente sempre olha as coisas em termos de investimentos, de trading, pela perspectiva de quanto eu posso ganhar. Todo mundo faz isso.
Porque, cara, às vezes você está numa situação, eu sei, eu já tive numa situação financeira difícil, eu já tive sem grana, eu já tive todos os meus sonhos basicamente arrasados, e você olha e fala, cara, se eu acertar a mão nessa operação, eu viro tudo, eu consigo mudar a minha vida. Quem que nunca passou por isso? Eu lembro de uma operação que eu estava fazendo, cara, eu nunca vou esquecer. Eu estava indo para Nazaré, com o João Macedo do meu lado, meu amigo que surfa comigo, com o celular na mão, tinha tomado um fumo gigante do mercado na semana, tipo, eu tinha perdido uma puta grana, e eu estava para frente, eu nunca vou esquecer, eram 33 mil euros, que era o preço do jet ski que eu estava indo surfar, e é um jet ski muito caro. Para mim é muito caro, independente de ganhar muito, cara, é muito dinheiro para ir surfar. E eu estava olhando tudo aquilo, e aí por um momento eu falei assim, porra, olha o que você está fazendo, cara. Tipo, olha a loucura que você está cometendo. Você está indo arriscar a sua vida, que você teria que ter basicamente a concentração total no que você está fazendo. Você acabou de tomar um prejuízo gigante no mercado, e você está tomando tipo, uma operação que, tudo bem, ela está indo para frente num valor ótimo, mas se der errado, cara, você vai tomar mais um prejuízo, você vai perder uma puta grana. Então, com toda a minha experiência, isso já faz, sei lá, pelo menos deve fazer 4 anos, aconteceu. E se eu não cuidar para que não aconteça amanhã, vai acontecer de novo. E depois vai acontecer de novo. Por quê? Porque o ser humano ele é feito de hábitos, de gatilhos. Na hora que as coisas começam a dar errado, cara, você se prende nisso. Porra, mas e se eu acertar essa operação? Se o mercado for até lá, se acontecer não sei o quê? Você sempre vai se prender nisso. Você vai se prender no Bitcoin que subiu sei lá quantos mil%, depois na Nvidia, depois... E você vai continuar nesse processo. Não olhe nunca. É uma coisa que eu aprendi. Eu tenho não tanta coisa para ensinar para vocês quanto eu gostaria, mas uma das coisas que eu posso ensinar é nunca olhe para o que você pode ganhar. Olhe sempre para o que você pode perder. A única coisa que você pode controlar no mercado. Você não pode controlar se o mercado vai ficar andando em pirueta até chegar no seu take profit, se ele vai cair, se o Trump vai entrar no debate com o Biden e as coisas vão acordar na segunda-feira totalmente erradas. Você não pode controlar nada. A única coisa que você pode controlar é seu stop. Defina aquilo, fale, eu vou perder tanto e não vai ser mais do que isso. Eu não sei qual a sua estratégia, eu não sei se você usa preço médio, se você não usa, mas defina um stop, controle o seu risco e não aumente o seu risco numa determinada operação, a não ser que as coisas estejam tão a favor de você que você olha e fala assim, cara, beleza, eu vou aumentar isso daqui de 1% para 1,5%, mas cometer aquelas loucuras, eu vou mudar minha vida agora, é tudo que o mercado quer para fazer você quebrar. Quando a expectativa ela é muito grande, ela é o início da decepção. E meu pai sempre me falou isso. Eu não sei quem é o autor. Eu até procurei no Google, tem algumas coisas, mas meu pai sempre me falou isso. Cara, a expectativa é o início da decepção. A expectativa é o início da decepção, então tome cuidado. Então, quando você está no mercado, você acaba focando o quê? Aquele próximo grande trade, aquela próxima grande oportunidade. Pô, se eu alavancar aqui, ao invés na corretora, as corretoras às vezes utilizam alavancagem lá de 1 para 30. Pô, se eu usar toda a minha alavancagem, quanto que eu vou ganhar? Se eu pegar um determinado ativo, e eu sei, cara, por quê? Porque eu já vivi isso. Então, ao invés de vir aqui e ficar, explicando sobre estratégia, eu estou realmente falando para vocês de forma 100% sincera. O que eu aprendi perdendo muito dinheiro foi controle o risco, não se perca emocionalmente e nunca olhe o mercado do ponto de vista de quanto você pode ganhar. Se você não fizer essas 3 coisas, você tem mais chances de dar certo. Eu já vi, galera, sinceramente, todos os tipos de pessoas passando assim pelo meu canal e virando alunos, amigos que querem aprender. O cara, não, porque eu sou engenheiro, porque eu sou yogi, porque eu sou matemático, porque as pessoas elas sempre se colocam de uma forma diferente. E aí entra aquela teoria do Tyson, sabe? Vocês já ouviram essa frase do Tyson, né? O Mike Tyson fala, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco, né? E é sempre assim. Cara, eu vejo isso se repetir há 13 anos no YouTube. A pessoa chega, comenta no YouTube, não, porque eu faço... Né? Aí você vê a pessoa sumir. Aí eu já penso, falo, cara, esse cara ele perdeu muito dinheiro. Por quê?
porque as pessoas elas tendem a achar que elas são diferentes. Então, coloque essa parte de eu sou diferenciado na sua força de vontade de atingir o seu objetivo. Pô, lógico, acredita em você. Tem um amigo aqui que ele atravessou o Canal da Mancha nadando. Pô, quantas pessoas vocês conhecem que atravessaram o Canal da Mancha? Por quê? Porque o cara traçou aquilo e ele falou, eu vou conseguir, a maior parte das pessoas não consegue, mas eu vou conseguir. Só que isso não quer dizer que você vai agir com soberba frente ao desafio. E é o que as pessoas fazem, elas agem, e as pessoas, eu não me coloco fora delas. Nós agimos com soberba em relação aos desafios. A gente olha os desafios e fala assim, vai ser mais fácil, eu vou fazer, esses caras são burros. Eu agi assim, eu estou falando porque eu fiz isso. Eu falava, esses caras são burros, quando alguém vinha para mim e falava, pô, cara, você já ganhou uma puta grana no mercado, desculpa, né? Mas já ganhou bastante dinheiro no mercado, meu. Compra alguma coisa, investe uma grana num imóvel, faz o quê? Mais 2 anos eu estou multimilionário e acabou, cara. Esse tipo de comportamento te faz virar estatística. Por quê? Porque se você sair à porta daqui a pouco e conversar com uma galera que opera, todo mundo vai te falar sobre uma fase boa. Todo mundo vai te falar sobre uma fase que ganhou muito dinheiro. Porque todo mundo tem essa fase. Mas essa fase passa, como tudo na vida passa. Então, vai chegar um momento ruim. E se você não souber lidar com essa situação, quando ela vier, que vai vir um momento ruim, você vai quebrar, como eu quebrei e como tantos outros quebram. Então, quando você coloca tudo isso, a alavancagem, a ganância, a expectativa de, pô, eu vou fazer minha vida nesse trade, eu vou fazer minha vida nessa semana, essa é a solução para a minha vida. Cara, aquilo é um barril de pólvora, é a forma perfeita para você quebrar uma conta. Às vezes, você vai quebrar essa conta em 1 ano, às vezes você vai quebrar essa conta em 1 mês, às vezes você vai quebrar essa conta em 1 dia, porque você vai pegar um movimento desse do dólar CAD, você vai estar alavancado até a tampa vendido. Eu vejo no nosso grupo no Telegram, tem 10 mil pessoas, às vezes eu olho lá, a gente posta alguma coisa, o cara fala assim, quebrei minha conta no ouro. Aí eu falo assim, cara, tipo, pô, mas o ouro andou, sei lá, 0,20% hoje. Eu começo a fazer o cálculo na minha cabeça. Cara, como que esse cara quebrou a conta agora no ouro? Porque o cara estava alavancado em 500 vezes, entendeu? Então, não dá. Tipo, a ganância, a soberba, todas essas alavancagens que as corretoras elas acabam usando, que podem ser utilizadas a nosso favor, elas transformam aquele nosso operacional fora do controle emocional numa bomba relógio, cara. E vai virar uma bomba relógio. Eu estou falando sinceramente para vocês. E o meu objetivo aqui não é desencorajar ninguém, é, na verdade, encorajar vocês a pensar de uma forma diferente. Porque se você pensar da mesma forma, cara, eu garanto para você, você vai virar uma estatística. Eu virei. Eu não estou aqui falando do alto do palanque. Ontem um colega falou assim, é um púlpito. Eu falei assim, se a palestra der errado, qualquer coisa eu começo a pregar. Eu falei para ele, cara, do alto aqui desse palanque, eu não posso virar para vocês e falar assim de forma, com toda a minha experiência, vocês estão fazendo isso errado. Não, eu já fiz, já repeti. E se a gente não tomar cuidado com a alavancagem, com a ganância, com a falta de controle emocional, a gente vai virar estatística. As estatísticas elas estão aí. Eu quis separar algo muito importante para vocês aqui, antes da gente terminar, que são algumas notícias que eu fui procurando e eu tive o trabalho de procurar notícias que falassem não de traders. Por quê? Porque o que a gente mais vai ver, principalmente dentro dos círculos financeiros, se você for aqui na Faria Lima, né, um lugar que eu também já frequentei muito, é as pessoas dando risada, falando assim, porque o trader, beleza, então vamos falar um pouco sobre o Nick Lesson, vamos falar um pouco sobre o GWI. Quem conhecia o GWI? Quem é da época do GWI? A galera GWI, né, que se alavancava também até não dá mais. Cara, tantos outros agora, a gente teve o fundo, qual era o fundo do Pátria, não foi? Que também teve um problema. A Sadia, vocês já consumiram alguma coisa Sadia. Eu estava na época que a Sadia era muito maior do que a Perdigão na Bolsa. E a Sadia, essa é uma notícia que eu sugiro que vocês leiam. O que a galera da tesouraria da Sadia fez? Os caras conseguiram quebrar uma empresa com operação de tesouraria. Então, esse não é um problema do trader.
É muito engraçado, porque hoje você vê na internet, principalmente com muitos movimentos que aconteceram por causa dos influencers e tipo pessoas que não são traders, tal, divulgando as coisas de uma determinada forma, você vê quase que uma chacota com quem é trader, né? Tipo, pô, o cara é trader. Meu, vai ver o que os grandes investidores estão fazendo. Você vai pegar um cara como o Jim Simmons, beleza, o cara é baita diferenciado. Você vai pegar tantos outros, se a gente falar de investidores, o Warren Buffett e tantos outros ícones e titãs da indústria, mas existem muitos gestores que estão por aí quebrando fundo, cara. Não acha que o gestor, ele perde o controle emocional igualzinho todos vocês. A diferença é que ele tem um cara lá que vai bater na porta dele e falar assim, então, amigão, ó, bora, meu, zera tudo. Querem uma sugestão? Né? O tempo, a gente já está terminando, e eu pensei nisso agora. Eu tenho uma pessoa com quem eu falo sobre mercado. Encontre uma pessoa com quem você fala de mercado, que você fala, pô, cara, o que você está achando dessa posição? Porque, às vezes, uma pessoa que tem experiência tanto quanto você, ela vai ter a capacidade de ser esse gestor de risco para você. Ele vai falar, ó, pô, Murilão, ó, cara, zera porque o negócio está feio. Tem essa pessoa, porque um gestor tem, um fundo tem. Então, por que você não vai ter? E não ache que esses caras, porque a gente às vezes olha os caras de baixo para cima, esses caras são tão humanos quanto a gente, eles fazem tanta coisa errada quanto os traders. A diferença é que eles têm alguém para controlar, mas pode ter certeza que os problemas acontecem como na sua conta e como na minha. Quem não conhece, vocês conhecem esse cara aqui? Foi o cara que previu lá a grande queda da Bolsa Americana, tem um filme muito legal, né, o Big Short, vale muito a pena assistir. E ele estava falando para vender bolsa. Eu estava falando para vender bolsa. Vocês querem? Vocês podem procurar aí no meu Instagram. Pode bater lá, vê lá. Eu estava falando, que meu aluno sabe. Agora 2023, vende, vai cair. Tudo que eu estudei de economia, minha vida inteira, me falava que a bolsa ia cair. Me falava que eu já achava que ia ter um problema inflacionário. E eu tenho falado isso desde 2020, tanto é que eu estava posicionado muito em ativos reais, real estate principalmente. E depois eu falei, cara, isso daqui não vai ter um problema generalizado nas bolsas. E não só eu, mas algumas das mentes mais brilhantes do mundo também falavam. O que aconteceu? Olha onde está o Nasdaq. Bateu, né, máxima histórica semana passada. O que um trader de verdade faz? Ele faz exatamente isso, cara. Eu estava errado. Tipo, acabou. Porra, estava errado, meu, é isso. Você não vai ficar fazendo médio, não, eu estou certo. Pô, se o mercado está subindo, você está errado, desculpa te falar. Você está errado. E você tem que aceitar isso. Vai ser difícil? Lógico. Quem que gosta de perder dinheiro? Ninguém. Mas esse pequeno prejuízo, eu sei que é uma coisa muito repetitiva, porque muita gente fala isso. E aí você ouve falar, não é possível que esse é o segredo. Mas, sinceramente, se vocês acompanham o meu trabalho, vocês me conhecem um pouco, vocês sabem que eu tento ser um cara mais transparente e sincero possível. Esse é o segredo, cara. Não está na estratégia, eu não tenho uma mágica. Não tenho uma mágica em relação à estratégia, não vejo o mercado de uma forma muito diferente do que muitos de vocês. Agora, a forma como eu lido com gestão de risco, depois de quebrar tantas vezes, provavelmente é muito diferente de algum de vocês. E isso me dá uma vantagem competitiva muito grande. E isso dá uma vantagem competitiva muito grande para quem? Para o gestor, que tem lá alguém que bate na porta dele e fala assim, cara, zera isso daqui, zera essa posição, tá dando problema, cara, chegou a hora, bora, fecha. Por isso que tem controle de risco. Então, se vocês querem as 10 respostas, caramba, incrivelmente eu consegui terminar no tempo. Eu vim falando para mim no carro, que eu falei, cara, não posso perder o tempo. Essas são as 10 respostas que eu acho que vocês teriam que pensar sobre como se tornar um trader profissional. Você pode controlar tudo, exceto para onde o mercado vai. Você não vai controlar isso. Por mais que você venda, o mercado ele vai continuar subindo se for para ele subir. Aceitar um trade errado é questão de sobrevivência. E diz aqui um cara que já quebrou algumas vezes, é sobrevivência. Se quer sobreviver, zera. Está errado, zera. Acabou. Crie redundância para você mesmo. Um dia você vai falhar. Se vocês me perguntarem por que eu invisto tanto em imóveis, eu falei isso ontem aqui conversando com o pessoal. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu tiver um fundo de investimentos que tem liquidação D3, eu vou zerar, vou vender e vou colocar no mercado.
Um imóvel eu preciso da assinatura da minha esposa, que é minha sócia, do comprador, do não sei. Então, cara, cria essa redundância, porque você vai perder o controle. Trate você mesmo, quem tem filho sabe, trate você mesmo como se você fosse uma criança. Crie as redundâncias para você mesmo. Você não é todo mundo. Pare de seguir a regra dos outros. 1% por trade, não sei o quê. Esquece, cara. Cria a sua regra. Às vezes, 1% por trade é muito para você. Às vezes é muito. Às vezes você está arriscando um capital que você não está preparado. É uma questão emocional. Às vezes você não está preparado. O índice de acerto é importante, mas em exagero, ele pode não ser um bom sinal. Eu conheço muitas contas que você olha lá no MyFXBook, e os nossos colegas de corretora sabem disso, tem lá o índice de acerto de 95%. Mas o que acontece? Aquele cara está fazendo preço médio, martingale, um monte de coisa. Então, ele está com índice de acerto de 95%, até um erro. Esse um erro vai quebrar a conta. E quem é trader e já quebrou uma conta, sabe que isso acontece. Você consegue acertar 9 de 10. Uma que você erra. Você está com aquela soberba tão grande que aquela única quebra a sua conta ou devolve todo o prejuízo. Um risco maior do que retorno, ele é bom, mas ele não é tudo. As pessoas às vezes confundem isso. Os resultados passados não são garantia de resultados futuros. O óbvio também precisa ser dito. Está lá em toda a lâmina de fundo. Cara, o resultado passado não é garantia de resultado futuro. Por que você ganha dinheiro um mês no mercado e você está querendo largar o seu emprego? Porra, não, cara, você ganha um dinheiro um mês. Como que você sabe que você vai ganhar dinheiro no mês que vem? Dê tempo ao tempo, sabe? Ganhar no pingo e perder no balde é a fórmula dos 71% dos traders que perdem dinheiro. Eu não entrevistei só um diretor de corretora, eu entrevistei o diretor de uma corretora, eu entrevistei o dono de uma corretora. Eu falo com todo mundo de mercado e sempre a resposta é a mesma. Os caras vêm, ganham no pingo, perdem no balde. Qual que é o índice de acerto geral da corretora? Isso a gente tem registrado. 65% dos traders, dos trades feitos na corretora são lucrativos. Como 65% dos trades são lucrativos, se 71% das pessoas perdem dinheiro? Porque as pessoas ganham no pingo, perdem no balde. Dê tempo ao tempo. Se está fácil, desconfie. Você não é o Jim Simmons. Não é o Jim Simmons. Eu não era. Eu achava que eu estava ganhando dinheiro fácil, que eu estava alavancado até a tampa. A bolsa só estava indo para cima. Chegou um dia que ela veio abaixo. E nesse dia que ela veio abaixo, eu fui perdendo. Quem quebrou assim? O GWI, a Sadia e todos os outros que quebram. Fundos, bancos e traders. Todo mundo age da mesma forma. Cara, você acha que está fácil? Os caras, está fácil. Está fácil. Vai dar problema. E por último, sai do Instagram e do TikTok e vai para o YouTube estudar. Eu falo sempre isso para as pessoas. A plataforma, eu comecei falando sobre o YouTube, que para mim ela traz mais retorno para a vida de uma pessoa em termos de redes sociais, é o YouTube. Cara, você tem muita coisa ali dentro que pode te ensinar muito. Eu ainda hoje aprendo. Esses dias eu aprendi com o Sam Saiden, um cara muito legal, americano, lá que trabalhava na CME, trabalhava no Trading Floor, sobre, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre os supply e demand clássicos, que é o primeiro cara que falou sobre isso, lá 10, 12 anos atrás. Pô, muito legal. E eu aprendi isso. Então, o YouTube tem muita coisa. Você começa a vasculhar aquilo, cara, você vai vendo vídeos antigos, dos caras mais antigos, você fala, pô, tem muita coisa boa aqui. Então, não fica no Instagram, no TikTok, porque o cara quer te dar uma solução de 1 minuto que não existe. Aquela solução de 1 minuto não existe. Não existe. Eu estou aqui há, sei lá, quase 20 anos daqui a pouco nisso, e eu te falo, não existe. Eu gostaria que existisse, mas não tem. E, sinceramente, o que eu posso falar para vocês é que o meu desejo é que um de vocês consiga, pelo menos, né, consiga entender isso, que a gestão de risco ela vai ser sempre mais importante do que a estratégia. E o controle emocional, ele sempre vai ser mais importante do que a gestão de risco. Então, amanhã, quando vocês forem se preparar, se puderem, assistindo minha live de domingo, pensem nisso, pessoal. Pensem que a semana, o mês, o ano e a sua vida, ela só vai se transformar se você mantiver o controle emocional. Porque sem controle emocional, você não vai manter a gestão de risco. Sem gestão de risco, você vai perder dinheiro. Sem controle emocional, você não vai manter sua estratégia. Sem uma boa estratégia, sendo disciplinado, você não vai ganhar dinheiro de forma consistente. Beleza? Desejo sucesso, espero que vocês tenham gostado.
a gente se vê no YouTube, tá bom? Um abraço.